Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Hoje é dia 3 de maio de 2024. Deus pôs no meu coração a sua palavra no Salmo 73. Diz assim a palavra de Deus, somente o versículo 23. Salmo 73, versículo 23. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Amém, Senhor Jesus. Glorificado seja o nosso Deus. Meus irmãos, Asaf era sacerdote do tempo da lei e os sacerdotes era que ministravam no templo e que serviam a Deus ali, eram separados para servir ao Senhor neste ministério. E Asaf certa vez ficou indignado porque ele servia a Deus, mas via que os ímpios prosperavam e se davam bem em tudo. Não tinham sofrimento, eles sempre prosperavam na vida, eram corruptos, malignos, soberbos, mas eles sempre prosperavam e não tinha sofrimento. Dizia Asaf que eles estavam em segurança, que aumentava suas riquezas, prosperavam, né? E ele se revoltou certa vez porque ele dizia que ele tinha feito tudo para servir a Deus, purificado seu coração, lavado as suas mãos, a inocência, servia ao Senhor, ministrava ali. Enquanto ele fazia a parte dele de agradar a Deus, de servir a Deus, de se purificar, para ele era como se nada resolvesse aquela situação. E ele cada vez empobrecia mais por fazer o bem, por servir a Deus. Enquanto que os ímpios que faziam mal prosperavam cada vez mais e não sentiam sofrimento algum. Então aqui diz, meus irmãos, que Asaf, ele parou, deixou de olhar para Deus e passou a olhar para o homem. Passou a contemplar a prosperidade dos maus. Nós voltamos aqui no versículo 1, ele diz aqui, deste Salmo 73, que verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, ele diz aqui, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos. Asaf passou a invejar estas pessoas, os soberbos, a invejar, a querer ter aquilo que eles tinham e também a desejar que eles não tivessem aquilo que eles tinham, que é isso que é o sentimento de inveja. Porque ele via a prosperidade material dos ímpios. Ele passou a olhar para os ímpios e deixou de olhar para Deus. Então ele passou a se embrutecer. Aqui diz que, ele detalha aqui no versículo 4 que não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, quer dizer, vive uma vida larga sem sofrimento. Nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Aqui no nosso país aqui a gente vê esta mesma situação, meus irmãos, na corrupção da política. Quantos de nós que já não presenciamos isso? Quantos de nós que já não viram toda essa situação no Brasil aqui? No mundo inteiro, né? Que a corrupção entrou no mundo inteiro, desde o pecado de Adão e Eva. E a gente vê quanta corrupção no meio político. Eles não têm sofrimento, prosperam em tudo, há subornos, né? Presentes. Mas Asaf ele passou a perceber que só depois que ele entrou no santuário de Deus, o fim dessas pessoas. Enquanto ele estava olhando para os ímpios, para as suas prosperidades,
ele se revoltou de tal maneira que ele quase se desviou. Ele mesmo escreve aqui neste Salmo 73. E aqui ele detalha mais no versículo 10, pelo que o seu povo volta aqui, águas de copo cheio se lhes espremem, e dizem, como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Aumentam as suas riquezas na corrupção, na mentira. A pessoa usa a balança enganosa, consegue enriquecer na vida em cima dos outros, com a sua balança mentirosa, com mentiras, com trapaças, com engano. Esses são os ímpios, que prosperam mentindo, que prosperam fazendo mal, que prosperam saqueando as outras pessoas, explorando, defraudando e tantas outras coisas. E versículo 13 ele diz que na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos à inocência. Ele achou que era tudo em vão aquilo que ele estava fazendo. Porque ele passou a ver a forma como os ímpios viviam e tudo dava bem para eles. Ele deixou de olhar para Deus, deixou de esperar como Abraão esperava uma pátria superior e habitava em tendas. Então Asaf ele passou a contemplar os maus. É como se ele tivesse tirado férias do santuário de Deus. É como se ele se afastasse da presença de Deus, mesmo estando dentro do templo. Talvez você esteja assim, mesmo dentro da igreja. O seu coração está longe de Deus. O seu coração está lá fora, preocupado com tantas coisas. Por que nada dá certo na minha vida? Por que eu só ando em círculos? Talvez a sua vida esteja assim, você está no santuário de Deus, está na casa de Deus, mas o seu pensamento, a sua preocupação está lá fora. Por que, Senhor, que aquela pessoa se enriquece? Por que ela já reformou a sua casa? Por que ela conseguiu comprar a sua casa nova? Por que ela já trocou de carro e eu continuo na mesma situação, Senhor? Por que aquela pessoa, aquele funcionário, ele já mudou o seu cargo, já foi promovido na empresa e eu continuo na mesma situação? Eu continuo cada vez mais pobre, como o apóstolo Paulo diz, enriquecendo a muitos, mas empobrecendo a mim mesmo. Empobrecido, mas enriquecendo a muitos. E talvez você esteja nessa mesma situação. Você está no templo, está na casa de Deus, mas não olhou para Cristo ainda. Vamos ver até o final deste capítulo 73 o que mudou o pensamento de Asaf. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse também, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quer dizer, eu não vou mudar as minhas atitudes por causa dos ímpios. Eu não vou dar mau testemunho por causa dos ímpios. Eu vou me preservar como servo de Deus. Versículo 16, quando eu pensava em compreender isto, quando eu pensava em entender todas estas coisas que eu estava vendo, fiquei sobre modo perturbado, é como se Deus abrisse o céu para Asaf. É quando ele entrou lá no santuário, você estava no templo de Deus, na casa de Deus, servindo a Deus ali no templo. Mas a sua mente estava lá fora, preocupado com as coisas lá fora e com a prosperidade dos maus. Assim também estava Asaf. Mas teve um momento que Asaf entrou no santuário. Ele entrou na parte mais secreta de Deus. Ele entrou na sua vida particular de oração. Ele mergulhou profundamente nas Escrituras. Ele buscou ser revestido do Espírito Santo de Deus. É o que está faltando na tua vida. É o que falta nas nossas vidas. Ser revestidos do Espírito Santo de Deus. E aqui no versículo 17 ele diz: até que entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei no profundo, na presença de Deus. Nas águas mais profundas, deixei de andar no raso, deixei de pescar ali no raso e fui para as águas profundas. Como Cristo falou para Pedro, lança as redes. Você pescou a noite inteira, né? Mas lança as redes. Porque Pedro disse que já havia pescado a noite inteira e não apanhou nada. Mas o Senhor Jesus deu a palavra, lançai a rede da banda daquele lugar. Foi para as águas mais profundas. E quando lançaram as redes nas águas, apanharam tantos peixes. Lá em João diz que foram 153 grandes peixes.
e as redes não se romperam, as redes não rasgaram. Veja só, meus irmãos, a direção exata que o Senhor Jesus deu para o apóstolo Pedro. Quando Asaf entrou no santuário de Deus, então ele entendeu o fim dos ímpios. Ele viu que a prosperidade material é passageira. Meus irmãos, quantas pessoas que nós vimos, presidentes de bancos, banqueiros que morreram, empresários, pessoas ricas, bilionárias que deixaram toda a sua fortuna. Veja que o dinheiro é passageiro, que a vida material é passageira, que uma doença deixa a pessoa na cama, que uma doença mata a pessoa, morre em acidente, em queda de avião, em queda de helicóptero. Um grande corredor de Fórmula 1 está hoje na cama há quantos anos? Porque estava lá patinando no esqui. Caiu e bateu a sua cabeça, está lá parado, paralisado. A maior riqueza que nós temos, meus irmãos, é Cristo. É a rocha. Os tesouros ocultos estão escondidos em Cristo. A vida material é passageira, como Asaf presenciou. Asaf viu tudo, todas as riquezas, e sentia inveja e se embruteceu. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, ele viu o fim dos ímpios, que Deus os colocou em lugares escorregadios, porque a porção nossa é o Senhor, porque Abraão esperava uma pátria superior que está nos céus, meus irmãos. A nova Jerusalém, ruas de ouro, a praça de vidro, as 12 portas, cada porta tem uma pérola, onde não existirá mais sol, nem lua, nem mar. Mas o Senhor Jesus Cristo é a lâmpada. As moradas que nos esperam, meus irmãos, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem jamais penetrou no coração do homem. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho, como faz com um sonho, o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Então Asaf viu que tudo é passageiro. E o homem mais rico na terra já morreu, que foi Salomão. Já partiu. Quantos bilionários já partiram? Quantas pessoas já partiram e não levaram nem a roupa do corpo? Nu vim ao mundo, disse Jó, nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa palavra, meu irmão, Deus está enviando para todos nós. Talvez você está aí sem esperança, triste, abatido, empobrecendo a cada dia. Deus te trouxe a aprovação, te permitiu passar por ela, porque é através da aprovação que Asaf entrou no santuário de Deus. É através das provações, das perdas, das lutas que entramos no santuário de Deus. E Deus, como é um pai que corrige os seus filhos, Ele nos corrige para que nós venhamos a nos aproximar dEle, a nos aproximar da sua presença. E Asaf se aproximou de Deus. Versículo 21 diz que assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita, como Pedro foi segurado pela mão do Senhor Jesus Cristo. Guardar-me-ás com o teu conselho, a tua palavra que é mais rica do que o ouro, e depois me receberás em glória. Eu sei que meu Redentor vive, disse Jó, que no fim se levantará sobre a terra. Jó estava numa situação deplorável, cheio de tumores no seu corpo, mas Deus apareceu na vida de Jó e restaurou a sua saúde, a sua vida material, a sua família, seus filhos. Deus lhe deu os seus filhos de novo. E Deus abençoou grandemente a vida financeira de Jó também, com a mesma esposa. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão.
Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Quantos que se apostataram do Senhor Jesus? Quantos que trocaram a fé no Senhor Jesus por qualquer outra coisa deste mundo? E lá em Jeremias diz que aqueles que deixam o Senhor terão os seus nomes escritos no chão, serão envergonhados. Quando o Senhor Jesus vir com seus anjos entre as nuvens dos céus, para ser glorificado ao som da trombeta do arcanjo, todo olho o verá, até os que o transpassaram, e serão envergonhados e confundidos aqueles que negaram o Senhor, aqueles que o trocaram por qualquer prato deste mundo. Mas aqueles que guardaram o seu concerto ressuscitarão primeiros, e os que estiverem vivos, fiéis ao Senhor, serão transformados, resplandecentes seus corpos como de anjos glorificados. Estaremos para sempre com o Senhor, com palmas nas mãos, suspensos no ar, diante do Cordeiro de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Meu irmão e minha irmã, perca tudo, mas não perca a tua salvação. Tudo passa nesta vida. O Senhor é quem te guarda, Ele guardará os teus pés, Ele guardará a tua vida, Ele dará a porção necessária para a tua vida. Se você está passando hoje por humilhação, por perdas, é porque Deus tem um chamado na tua vida, como Ele disse para o apóstolo Paulo, e você vai ver o que é padecer pelo meu nome. Você para mim é um vaso escolhido, disse o Senhor Jesus para Paulo. O Senhor Jesus falou para Paulo, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Porque Paulo era um vaso escolhido por Deus. Por isso ele dizia lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres era o apóstolo Paulo, que dependia muitas vezes das ofertas que não recebia da igreja de Corinto. Vivia mais preso do que livre, fazia tendas quando estava livre, mas quando estava preso, intercedia pela igreja e pregava o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pobres, mas enriquecendo muitos outros. Nada tendo, mas possuindo tudo, porque a nossa vida é Cristo Jesus. Então Asaf, ele viu que aqueles que se alongam do Senhor, apostatando, perecerão. Mas para mim, diz Asaf no versículo 28, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Então, meu irmão, minha irmã, você que está abatido, triste, desanimados, confia no Senhor. Deus te escolheu, não somente para crer no Senhor Jesus, mas também para padecer por Ele, seguindo as suas pisadas. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, ser uma pessoa piedosa, temente a Deus, que serve a Deus com sinceridade de coração, serão perseguidos. Serão perseguidos, meus irmãos. Nós seremos perseguidos. Nós seremos aplaudidos pelo mundo. O Senhor Jesus diz que aquele que é amigo do mundo, está lá em Tiago, constitui-se inimigo de Deus. E João também diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque tudo passa. A concupiscência da carne e dos olhos, tudo passa. Tudo fica, meus irmãos, nesta terra. Faça a tua parte, façamos a nossa parte, vamos trabalhar, vamos produzir, pagar as nossas contas, mas com a nossa mente, o nosso coração, no reino de Deus e na sua justiça. A nossa mente e o nosso coração em herdar a vida eterna, a coroa da justiça, a coroa de justiça que o Senhor nos dará naquele dia. E Asaf, sendo sacerdote de Deus, quando ele entrou no santuário, quando ele entrou na intimidade com Deus, Deus lhe mostrou o que vai acontecer com esses ímpios. Como Deus mostrou para Daniel quando estava lá no cativeiro babilônico por 70 anos. Como Deus mostra os seus segredos aos seus servos, àquele que o teme.
A intimidade do Senhor é para aquele que o teme, é para aquele que o busca, é para aquele que deixa o amor nas coisas do mundo e coloca o seu coração em Deus. E Asaf viu que tudo acaba, que Deus colocou aqueles ímpios em lugares escorregadios. E a palavra de Deus diz que Deus criou o ímpio para o dia do mal. Como aqueles ímpios morreram nas águas do dilúvio, porque debocharam de Noé, porque não acreditaram, não deram crédito à pregação de Noé, e morreram nas águas do dilúvio, não podiam mais entrar na arca, porque lá só tinha 8 pessoas, o espaço para 8 pessoas e os animais. Não tinha mais como entrar porque Deus havia betumado a porta da arca. Em Apocalipse capítulo 6 diz que os ímpios, os homens soberbos, os poderosos deste mundo, aquele que tem o seu dinheiro, que ama a Mamon, a Baal, eles vão dizer naquele dia, quando o Senhor Jesus vier nas nuvens dos céus, montes, cair sobre nós, porque nós não podemos suportar o dia do juízo, o cordeiro, a ira do cordeiro, e nem aquele que está sentado no trono. Eles não vão suportar o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque os céus que agora existem serão desenrolados. Abrirão-se os céus que hoje existem, e aparecerá o Senhor Jesus nas nuvens dos céus com poder e grande glória, com os seus anjos, com as miríades de anjos celestiais. E os ímpios vão dizer naquele dia: montes, caí sobre nós. Mesmo dentro dos seus contêineres, eles vão pedir que as montanhas caem sobre eles porque não vão suportar o dia da ira do Senhor Jesus Cristo. Em Malaquias, o Senhor Deus diz para ele que verás a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Vai ter a diferença naquele dia. Deus vai separar os bodes das ovelhas. Vai haver uma separação. Os que estiverem à esquerda serão lançados no fogo do inferno. O fogo eterno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Mateus capítulo 25. Os que estiverem à sua direita, ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, entrai no reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Serviu a Deus, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Guardemos a nossa confiança, como diz lá aos Hebreus, porque ela tem grande galardão. Guardemos a nossa confiança como os heróis da fé, no capítulo 11 de aos Hebreus, que venceram os seus inimigos, combateram contra gigantes, viveram como forasteiros e peregrinos em terra estranha. Isaías foi cerrado ao meio. Muitos foram perseguidos e não alcançaram aquilo que alguns alcançaram hoje. Não tiveram os bens materiais, eram empobrecidos, como o apóstolo Paulo. Muitos foram lançados no Coliseu de Roma e foram mortos por leões. Outros servos de Deus foram feitos tochas humanas no jardim de Nero. Foram queimados vivos, mas não negaram o nome do Senhor. Suportaram as perseguições, as provações, porque o reino de Deus é tomado à força e só aqueles que se esforçam se apoderam dele. E estava aqui Asaf, servindo ao Senhor, mas empobrecido materialmente, mas rico para com Deus. Está lá em Apocalipse. Eis que dizes, rico sou e de nada tenho falta. Mas nem sabes que és um desgraçado, ele chega a falar, um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre o ouro provado no fogo, e colírio para ungires os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e castigo todo aquele que ele chama para ser seu, para ser salvo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te, e volte às práticas das primeiras obras. Senão removerei de ti o teu castiçal. Volte para o teu Deus. Não olhe para o ímpio. Não olhe, não tenha inveja do ímpio, da sua prosperidade, daquilo que ele tem. Porque vai se tornar tudo em cinza, na volta do Senhor Jesus Cristo. Essa terra vai ser lavada pelo fogo
Segunda carta de Pedro, capítulo 3, que os céus que agora existem são reservados para o juízo, para o fogo, que purificará toda esta terra. Confie em Deus, meu irmão e minha irmã. Faça a tua parte. Trabalhe, pague as tuas contas. Lute, estude, mas com a tua mente e o teu pensamento em Cristo. A palavra de Deus diz que aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe para que possa ajudar aquele que está em necessidade. Até o nosso trabalho é para servir a Deus, não é para servir somente o nosso ventre, mas é para servir também a Deus, fazendo obras, servindo, ajudando a pessoa que está em necessidade. Servindo o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Continue batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Fique firme neste caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Continue nesta caminhada e Deus não deixará faltar nada na tua vida. É a palavra que Deus pôs no meu coração neste dia de hoje, nesta sexta-feira, dia 3 de maio de 2024. Deus seja sempre louvado. Agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Pai Santo e Justo, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que nos alimenta e nos fortifica a cada dia, Pai. Ó Deus, é o Senhor que nos dá força para continuar a vencer, a lutar contra os inimigos invisíveis, a lutar contra as adversidades, a suportar as lutas, meu Pai. Ó Deus, como o apóstolo Paulo dizia, empobrecidos, mas enriquecendo a muitos. Ó Santo Deus, dá força para este meu irmão, para esta minha irmã que está fraco, sem forças de continuar a caminhada, Pai, e que precisa da tua ajuda, Senhor, da tua mão, como Pedro que estava lá para afundar nas águas, mas ele chamou, Senhor, me salva, Senhor, e o Senhor o tomou pela mão. Ó Deus, salva esta pessoa que ainda não foi salva. Concede a tua graça e a tua misericórdia, envia o teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fortaleça esse meu irmão que está fraco, esta minha irmã que está sem forças, ó Deus. Provê, Senhor, o que é necessário, como o Senhor proveu para Elias, o teu servo, que estava ali no ribeiro de Querite. O Senhor proveu-lhe pão e proveu-lhe carne pelas manhãs e pelas tardes, e nunca desamparou ele, Senhor. Quando secou o ribeiro de Querite, o Senhor enviou para a cidade de Serepta. Havia uma viúva que quase ia perder o que ela tinha, um pouco de farinha na sua panela. Mas ali o Senhor multiplicou, o teu servo foi sustentado, e durante o tempo da seca não lhe faltou o pão e nem lhe faltou a água. Porque tu és bom, Senhor. Não nega bem algum aos que andam retamente, e aqueles que buscam o Senhor, que andam em retidão. Os leões sofrem e passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A quem temos nós no céu, senão a ti, Senhor? O que a nossa alma deseja além de ti, Senhor? Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus. Receba esta voz de oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Fique firme, meu irmão e minha irmã. Continue a caminhada nesta fé, porque o fim é a coroa da vida. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação, YouTube e outras redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Deus por Jesus Cristo seja sempre louvado. Amém. E graças a Deus.